Olá, gente, tudo bem? Professora Márcia. Hoje eu vou fazer mais uma aula sobre matriz inversa hoje, tá? Continuando nossas aulas aí online. Então, hoje nós vamos fazer o módulo 10, na verdade são módulos 10 e 11 da página 28. Então, a aula é sobre a definição, né, de matriz inversa. Bom, gente, então, dada uma matriz quadrada M, nós podemos obter a sua inversa, que é representada por m a menos 1. Então, m elevado a menos 1 é a notação, tá, de matriz inversa. Então, a gente obtém essa matriz pela definição. A matriz normal M multiplicada pela matriz inversa é igual à matriz identidade de mesma ordem M. Então, essa é a definição que nós iremos utilizar. A matriz M multiplicada pela sua inversa é igual à identidade. A partir dessa definição, nós vamos montar um sistema de equações. Então, nós vamos ter a matriz, eu vou colocar incógnitas e definir a matriz inversa e igualar com a matriz identidade. Lembrando, pessoal, para não confundir a inversa com transposta. Lembra que nós fizemos lá no início do ano matriz transposta. Matriz transposta é aquele caso mais simples, onde nós trocamos de lugar linhas com colunas. A matriz inversa é um pouquinho mais trabalhoso, tá? Então tem todo esse processo de fazer o sistema. Nós temos uma condição de existência, ou seja, uma condição para que exista a inversa. Então uma matriz, ela só admite uma inversa, ou seja, ela somente é invertível quando o determinante da matriz for um número diferente de zero. Se caso o determinante for igual a zero, não existe a inversa, certo? Então, vamos fazer um exemplo aqui para começar a fazer o cálculo de inversa. Então, esse é o primeiro exemplo da apostila, né? Que está aí na mesma página. Dado a matriz M, com os elementos 4, 1, 11 e 3, nós vamos obter a sua inversa. Para começar, como nós falamos, nós vamos montar um sistema. Então, nós vamos definir os elementos da inversa como incógnitas, né? Elementos quaisquer. Então, vou chamar de A, B, C e D. Eu não sei quanto que vale os elementos da inversa, chamo de elementos A, B, C e D. Usando a definição, pessoal, que nós vamos agora, então nós sabemos que a matriz normal, M, multiplicada pela sua inversa, m a menos 1, é igual à matriz identidade de mesma ordem n. Então, substitui a matriz normal m, 4, 1, 11, 3. Substitui a m, coloca agora a matriz inversa. A, B, C, D. É o que nós vamos calcular aqui, tá? Os elementos da inversa. Igual a matriz identidade. Matriz identidade é aquela que tem 1, 1 na diagonal principal, 0, 0 nos demais elementos. Bom, montamos o sistema, nós vamos resolver esse sistema pela multiplicação de matrizes. Lembrando que a multiplicação de matrizes, você vai multiplicar linha por coluna. Então, eu faço o primeiro elemento vezes o primeiro, 4 vezes A, o segundo vezes o segundo, 1 vezes C. Então, 4 vezes A é 4A. 1 vezes C é igual a 1C. Aí, continuando, linha por coluna. Agora, vamos multiplicar a primeira linha pela segunda coluna. 4 vezes B é 4B. 1 vezes D é 1D. Continuando na segunda linha agora. Linha por coluna. Eu vou fazer 11 vezes A, 11A. Mais 3 vezes C, que é 3C. E por fim, segunda linha com segunda coluna, 11 vezes B, 11B, mais 3 vezes D, que é 3D. Isso, então, é igual
a matriz identidade, que tem os elementos 1, 0, 0, 1. Feito isso, vamos igualar agora os elementos correspondentes. Ou seja, eu vou igualar o primeiro elemento com o primeiro. Então, vai ficar 4A mais C igual a 1. Aí, o primeiro elemento da segunda linha com o primeiro da segunda linha. 11A mais 3C igual a 0. Feito isso, nós temos que descobrir o A e o C. Então, nós temos aqui um sistema de equações. Para resolver esse sistema, nós podemos usar o método ou da adição ou da substituição. Aqui, pessoal, eu acho mais rápido da adição, porque eu tenho mais um C mais 3C. Se eu multiplico a primeira equação por menos 3, a gente consegue anular aí o C. Então, vamos multiplicar por menos 3. Sendo assim, 4A vezes menos 3 é menos 12A. Desculpem, no meio da aula, hein? C vezes menos 3 é menos 3C. Igual 1 vezes menos 3, menos 3. Copia a segunda equação, 11A mais 3C igual a 0. Sendo assim, faz a adição das equações. Menos 12A mais 11A é menos A. Menos 3C mais 3C é 0. Cancelou. Menos 3 mais 0 é menos 3. Ficou, então, menos A igual a menos 3. Como A ficou negativo, eu multiplico aqui por menos 1. Então, A é igual a 3. Temos, então, o valor da primeira incógnita. A é igual a 3. Bom, assim vamos fazer agora a segunda, tá? Para encontrar o valor de C, é só substituir o A em uma das duas equações. Pode ser em qualquer uma das duas. Vou usar a primeira, que já está ali mais perto. Então, 4A mais C igual a 1. No caso, o A é 3, então 4 vezes 3 mais C é igual a 1. C, então, é igual a 1. 4 vezes 3 é 12, está somando, passa para o outro lado, subtraindo. 1 menos 12. C, então, é igual a 1 menos 12, que é menos 11. Então, o valor da incógnita C é igual a menos 11. Sendo assim, o A é igual a 3, o C é igual a menos 11. Na continuação, pessoal, temos que fazer agora a segunda coluna. Então, vamos igualar os elementos da segunda coluna. Então, aqui, eu tenho que 4B mais D é igual a 0. Então, 4B mais D é igual a 0. E embaixo, aqui ó, na segunda linha, 11B mais 3D é igual a 1. 11B mais 3D é igual a 1. Sendo assim, temos outro sistema. Vou fazer o mesmo processo, resolver pelo método da adição, multiplicando a primeira equação por menos 3. Então, vai ficar menos 12B menos 3D igual a 0. Então, 4B vezes menos 3 é menos 12. 1D vezes menos 3 é menos 3D. 0 vezes 3, 0. Embaixo, 11B mais 3D igual a 1. Faz a adição das equações. Menos B anulou. Menos 3D com mais 3D é igual a 0 mais 1, que é 1. Como o B ficou negativo, vamos novamente multiplicar por menos 1. Então, B igual a menos 1. Então, o valor da incógnita B é menos 1.
Novamente substituindo, agora para encontrar o D, vou pegar a primeira equação, 4b mais D igual a 0. O B é menos 1. Então, 4 vezes menos 1 mais D igual a 0. 4 vezes menos 1 é menos 4. Eu passo para o outro lado, vai somando, então mais 4. Então, D é igual a mais 4. Aí, gente, temos 4 valores, tá? O A, vocês viram que é igual a 3, o C é igual a menos 11. O B é menos 1, o D é 4. Vou escrever a resposta final com a matriz inversa do modo que a gente tinha montado aqui em cima, ó. Não pode esquecer dessa ordem, que os elementos devem estar na mesma ordem. Então, a matriz inversa é A, B, C e D. Então, aqui, matriz inversa, M a menos 1 é igual. O A é 3, o B é menos 1, o C é menos 11 e o D é 4. Então, matriz inversa é 3 menos 1, menos 11 e 4. Essa, então, é a resposta final para esse exemplo. Certinho, gente? Então, vocês viram que o método ele dá um pouquinho de trabalho para resolver, né? Mas matriz inversa é uma matéria que é pouco frequente em vestibular, aí é uma matéria que vocês não precisam se preocupar tanto, a gente não vai ter tanta prova sobre isso, tá? Então, faz passo a passo aí, após terminar aqui de ver a minha explicação, façam novamente passo a passo o exercício para vocês entenderem melhor. Esse método que eu usei foi a definição, aquela definição que nós falamos lá no início, né? A matriz multiplicada pela sua inversa é igual à identidade. Tem um método que é um pouco mais rápido, mas ele é um método que não é pela definição, né? Ele é um método aí mais lógico, né? Então, vou usar esse outro método para vocês verem o que vocês acham. Aí vocês resolvem por aquele que vocês acharem melhor, tá? Então, eu vou fazer o mesmo exemplo, mas por outro método. Então, a matriz é 4, 1, 11 e 3. Vamos lá para outra página fazer, então. Vou fazer a mesma matriz inversa com outro modo, tá? Então, um outro modo. Então, os elementos, vou usar a mesma matriz, 4, 1, 11 e 3. Então, aqui, nós vamos usar a matriz M, que tem os elementos 4, 1, 11 e 3. Bom, para fazer esse outro modo, primeira coisa, nós vamos calcular o determinante da matriz M. Para fazer o determinante, multiplica na diagonal. 4 vezes 3, 12, menos a segunda diagonal secundária. 1 vezes 11, que é 11. 12 menos 11. Então, o determinante da matriz M é igual a 1. Então, aqui, calculamos o determinante a 1. Para fazer por esse método aqui mais rápido, nós vamos fazer o seguinte, ó. Na diagonal principal, nós vamos trocar os elementos de lugar. Então, vou escrever aqui, ó. Troca de lugar os elementos. Sendo assim, era 4 e 3, vai ficar 3 e 4. Na diagonal secundária, nós não vamos trocar de lugar. Nós vamos trocar o sinal. Então, troca o sinal, muda para sinal oposto. Então, é 1 e 11 vai ficar menos 1, menos 11. Feito isso, pessoal, divide todos os elementos pelo resultado do determinante da matriz. Então, divide por 1, divide por 1. Divide por 1, divide por 1. Sendo assim, a matriz inversa de M, ela é igual. 3 dividido por 1, 3. Menos 1 dividido por 1, menos 1. Menos 11 dividido por 1, menos 11. 4 dividido por 1, 4. Então, a matriz inversa de M é 3 menos 1, menos 11 e 4. Podem ver que deu o mesmo resultado lá do outro, né?
3 menos 1, menos 11 e 4. Mas aqui a gente conseguiu fazer de uma forma um pouco mais rápida, né? Uma forma um pouco mais prática. Então, vocês podem usar essa forma prática nos exercícios, lembrando que vale para matrizes de ordem 2, né? Para matriz de ordem 3, a gente não vai conseguir fazer assim. Então, nós vamos conseguir fazer esse esquema sempre que tivermos matrizes de ordem 2. Belezinha, gente? Vamos então fazer os exercícios agora, tá? Vou fazer 2 exercícios nessa aula. Então, vamos lá. Exercícios propostos do módulo 10, nós vamos determinar a matriz inversa da matriz A. Como eu mostrei para vocês agora aquela regra prática, eu acho, né? Vocês não estão respondendo aqui para mim, mas eu acho que vocês vão preferir fazer pela regra prática, eu vou fazer aqui, então, usando esse método, tá? Então, primeiro calculamos o determinante da matriz A. Determinante de A é 6 menos 1 vezes 5, que é 5. Então, determinante da matriz A é igual a 1. Para fazer a inversa de A, então, a inversa, primeiro, troca de lugar os elementos, então, da diagonal principal. Então, elementos da diagonal principal, a gente troca de lugar. Então, é 2 e 3, vai ficar 3 e 2. Na diagonal secundária, troca o sinal. Então, nós vamos colocar sinais opostos. Sendo assim, é 1 e 5, vamos deixar menos 1 e menos 5. Feito isso, divide tudo pelo determinante que deu 1. Quando o determinante der outro número que não seja 1, pode ser que aconteça de ficar fração. Não tem problema, tá? Matriz inversa acontece muito de ter elemento na forma de fração. Sendo assim, então, temos já a matriz inversa. A matriz inversa é 3 dividido por 1, 3, menos 5 dividido por 1, menos 5. Na outra coluna, menos 1 dividido por 1, menos 1. 2 dividido por 1, 2. Então, aqui, matriz inversa é igual a 3, menos 1, menos 5 e 2. Resposta final do exercício 1. A inversa é igual a 3, menos 1, menos 5 e 2. Aí nós fizemos, então, o cálculo, né, da matriz inversa usando a regra prática. Depois vocês podem fazer, então, o TC do módulo 10. Façam, por enquanto, somente essas de ordem 2, tá, gente? Aí pode fazer usando esse método aí, essa regra prática, né, para ver se vocês conseguem resolver os exercícios, tá bom? E aí, gente, para terminar, mais um exercício, vou fazer o exercício 3, tá bom? Tá? O exercício 3 é sobre a definição. Ele pede para a gente encontrar o valor de x para que essa matriz não admita a inversa. Lembrando na definição, a condição de existência. Uma matriz, ela só admite inversa quando o determinante ele for um número diferente de zero. Então, só existe inversa se for diferente de zero o determinante. Ele pede aqui para a gente encontrar o x para que não admita inversa. Então, para que não admita inversa, o determinante tem que ser igual a zero. Sendo assim, vamos fazer o determinante da matriz. É x, 0 e menos 1, 2, 3 e 4, 4, 3 e 2. Para o cálculo do determinante, vou repetir as duas primeiras colunas. Então, x, 0, menos 1, 2, 3 e 4. Lembrando que para não admitir inversa, qual é a condição? O determinante deve ser igual a zero. Vamos calcular então o determinante. O determinante nesse caso é x vezes 3 vezes 2, 6x. 2 vezes 3, 6 vezes menos 1, menos 6. 4 vezes 0 vezes 4 é 0, nem vou colocar. Aqui também é 0. X vezes 3 vezes 4 é 12x.
Como tá voltando, inverte o sinal, então fica menos 12x. 4 vezes 3 dá 12, vezes menos 1 é menos 12. Inverter o sinal é mais 12. Esse determinante tem que ser igual a zero, tá? Então, 6x menos 12x é menos 6x. Menos 6 mais 12 é igual a mais 6. Nós falamos que o determinante, para que não admita inversa, o determinante é zero. Coloca aqui zero no lugar do determinante. Aí esse menos 6x, pessoal, vou passar para o outro lado. Então, é menos 6x, passa lá para o outro lado, inverte a operação, fica mais 6x, igual a 6. Passa, então, o 6 para o outro lado, dividindo. X é 6 dividido por 6. X é igual a 1. Então, resposta final. Para que essa matriz não admita inversa, o determinante deve ser igual a zero. E para que o determinante seja zero, o valor de x é 1. Então, temos x igual a 1, resposta final. Certinho, então, pessoal? Então, por hoje é isso, tá bom? De matriz inversa. Como eu falei, vocês podem fazer aí alguns exercícios do TCC que envolva a matriz inversa de ordem 2 ou que envolva essa condição de existência, né? Que é o determinante, sendo igual a zero para que não exista inversa ou diferente de zero para que exista inversa. Na próxima aula continuaremos então, tá? Então, se tiver alguma dúvida, pode mandar lá para o meu e-mail, marciavieir@yahoo.com.br. Bons estudos aí para vocês em casa, espero que fiquem todos bem. Até mais, beijos. Por hoje é só, gente. Tchau, tchau.